Ou é que você já tomou uma buchona assim, que você comprou o carro para revender Mas com muita Conta força. um aí. Eu vou trazer para. Eu já tomei bucha em diversas marcas, mas antes da gente ter esse nosso projeto, eu lembro que eu comprei uma Range Rover. Isso começou aí, né? Começou aí. Na verdade, eu tomei um fumo tão grande que uma hora eu falei, cara, é melhor começar a entender desse trem. Né? Não dá para comprar. Eu já fui o cara que comprava carro por preço. Ia no Web Motors, filtrava do menor preço. É raro, mas de vez em quando tomo. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. E eu lembro que eu comprei, cara, uma Land Rover, que ela já tinha aí uns 6 anos de uso. Eu paguei, sei lá, 70 mil. E aí o carro tava horroroso, ruim de tudo. Somava o carro inteiro. Qual modelo, desculpa? Era uma Range Rover Sport quadradinha, 2013, talvez, diesel. É aquela que mostra as canelas por baixo, assim, né? No Aquela que tem ali. É essa mesmo. E aí eu lembro que eu gastei, eu falei, cara, eu vou abraçar esse problema. Eu tinha pago 70, gastei, sei lá, 50 mil, importei uma barra do Ace, cara, uns baita peça, cara. Quando eu gastei 50, o carro continuou ruim, porque o carro era muito ruim. E aí eu virei e falei, cara, eu não quero mais esse problema, eu não gosto tanto de problema. Então eu passei esse carro para um revendedor, e é legal falar aqui, eu na situação de revendedor, existe uma figura que você pode vender o carro no que a gente chama de um repasse, que é um carro sem garantia quando você não vende para cliente final. E é muito legal que você pode dizer os problemas. Eu lembro que eu paguei 70, gastei 50 e vendi por 50. Então, cara, foi o pior negócio. E você tentou descobrir o que tinha, o que estava dando errado, ou você falou, não vou mais mexer nisso aí? Não, chegou uma hora que na verdade, eu devia ter desistido antes, né? Aí, porque, na verdade, eu não gastei 50. Nessa época eu cuidava do carro. Na verdade, eu não gastei, no dia 1 eu não gastei 50, eu gastei 5. 7, aí daqui a pouco, não, agora tem um negócio aqui de 12. Uma hora quando eu olhei, gente, o que está acontecendo com esse dinheiro que só vai, não volta? E aí eu desisti. Mas eu já tomei fumos também em outros carros. Tomei fumo, cara, de documentação, que é uma coisa que pouca gente fala, né? Eu brinco que o mercado de revenda de carro tá cheio de... vem pra cá, os melhores carros da cidade, aqui a gente não perde negócio, pode vir. Aí você compra um carro... Pago à vista, pô... Mesmo financiado. Aceito bicicleta, Babalu, Bala House na troca. E aí, cara, não tem ninguém que está preocupado com a documentação. E quando eu falo documentação, existe uma figura que aqui em São Paulo é muito falada, que é o laudo cautelar. Em outros estados ainda não tanto, cara, que é fenomenal. Mas o laudo cautelar, ele só avalia o carro. Então, ele avalia a documentação do carro e avalia a estrutura física do carro, longarina, tem repintura, não tem repintura, tem retoque, não tem retoque. Isso é importante, importantíssimo. Mas ele descobre se veio de leilão, se isso, teve exato. alguma monta. Isso, ele está dentro essa parte está dentro dessa análise documental. Se tem dívida, se tem um IPVA devido, se tem roubo ou furto, se veio de leilão, se teve sinistro, né? Já teve uma passagem no seguro, deu uma pancada, não deu uma pancada. Cara, sensacional. Mas ninguém comenta do proprietário do carro. E aí o que está acontecendo agora, João? Principalmente no pós-pandemia. Eu brinco nesse mundo novo pós-pandemia. Infelizmente, muita gente quebrou. Pessoa física, jurídica, né, cara? O pessoal quebrou, infelizmente. Isso não é novidade. É muito ruim, mas é um fato. E aí, na hora que o pessoal quebra, o pessoal começa a se desfazer dos bens. Vende o apartamento, vende o carro, tudo. Mas o cara já está tudo enrolado na justiça. Entendi. O cara está devendo todo mundo. Então, se eu compro um carro, por exemplo, do Flávio, faço um laudo cautelar e o carro está zeradinho, não tem leilão, não tem furto, não tem dívida, não tem nada. Transfiro para o meu nome e o Flávio já tinha um processo judicial em que ele estava sendo cobrado, esse carro pode ser bloqueado mesmo depois de estar no meu nome. Mesmo depois de transferido? E acontece muito. E por que acontece muito? Ninguém comenta sobre isso. E se você virar e perguntar para os revendedores de carro, todo mundo tem 2 ou 3 carros aí que está bloqueado. O cara já vendeu, já está no 2º, 3º dono e entrou um bloqueio judicial. Poxa, mas será que não dava para descobrir? Lógico que dava. Era só judicialmente você pesquisar o proprietário. Quando você vai comprar um imóvel, você pesquisa o imóvel e você também não pede as certidões do proprietário. Por quê? Porque se o proprietário tiver problema, o imóvel pode até ser bom, mas trava. Isso é negativa de débito. Exatamente. O imóvel é um bem da mesma forma que um carro. Então, por que ninguém faz isso no carro? Então, esse é um outro processo que a gente começou a fazer e a gente até conseguiu desenvolver um robô. Porque basicamente o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, legal, tem que pesquisar judicialmente? Em todos os tribunais de justiça de todos os estados do Brasil. Pô, já começou a complicar.
em todos os tribunais trabalhistas também de todas as regiões trabalhistas do Brasil. Pô, peraí, aí são mais de 15 sites, com o estadual mais 20, já estão Não adianta entrar no Jus Brasil que não vai sair tudo. Não adianta entrar no que não vai sair tudo, exatamente. E, além disso, tem Justiça Federal. Se o cara estiver devendo imposto de renda, você não pega na Justiça Estadual, pega na Justiça Federal. Então, cara, legal, como é que pesquisa? São mais de 50, 60 acessos. Então, a gente conseguiu desenvolver um robô hoje, junto com uma empresa de pesquisa, que pesquisa tudo isso. E, cara, isso tem salvado a revenda de carro, eu brinco assim, isso tem salvado a revenda de carro no Brasil, porque o carro pode estar muito bom, que se o proprietário tiver problema, é muito ruim. E ainda tem um outro problema. Ah, eu comprei um carro, deu problema no motor. Cara, isso você resolve com dinheiro. Pode ser um péssimo negócio. Pô, eu paguei 30, gastei 60 no motor, e agora paguei 90 num carro que valia 50. Pode ser um péssimo negócio, mas com dinheiro você resolve. Quando você compra um carro que tem um problema judicial, nem com dinheiro você resolve. Exatamente. O juiz do Acre pode bloquear um carro no Rio Grande do Sul e acabou. Você vai ter que entrar naquele processo. Ah, quanto tempo dura? Eu já vi caso, 6, 7 anos. Você com o carro sem poder rodar. Vira um móvel, você apoia cerveja, põe a mesa em cima, para rodar não serve mais. E qual é a revenda de carro que está se preocupando com isso no Brasil? Cara, pouquíssimos. E você vende essa ferramenta? Essa ferramenta a gente disponibilizou para o mercado, ela tem sido usada por muitas revendas, mas quando eu falo muitas, deve ser 0,01% das revendas de carro. Como é que chama? Chama Consult Pay. Consult Pay. Tá vendo como foi bom ter estudado? É legal. Ajuda. Em algum momento ajudou. Valeu alguma coisa. Aquela aula que eu fui, quando o cara valeu falou a pena. Você assim, ó, mas você estudou? Que você vai vender carro? Fala, minha ferramenta aí, show. Ah lá, já serviu para alguma coisa. Laranjão. Foram quantos anos para fazer esse trenzinho? 5 anos, indo mais ou menos a aula. E isso é uma coisa que foi desenvolvida diante de uma dor que a gente estava passando. Por quê? Passaram por isso. A gente Era um risco, né? A gente ficava fazendo isso, entrando em tudo quanto é site. Pô, porque vamos achar um jeito de automatizar esse negócio, vamos achar algum parceiro. E aí... Não tem prazo para isso? Não. E por que... Mas que é isso? Por que pode acontecer? Que insegurança jurídica é essa, né? Então, vou te explicar. 2 anos eu comprei o carro do cara. Ele tem coisa pior. Tem coisa pior. Mas, ó, vou te explicar e vai ficar fácil pra galera que tá nos assistindo entender. Vamos imaginar o seguinte, eu tô devendo na justiça, tá prestes a explodir um processo. E vão tomar meu dinheiro na conta, vão tomar os bens. Aí o que eu faço? Pego o meu carro e falo, Flávio, eu vou passar meu carro pra você, meu apartamento pra minha mãe, vou passar o sítio para amante, vou fazer um salseiro. Ocultar os bens. Ocultar os bens. E é o que 99% das pessoas que estão devendo na justiça fazem. Então, justamente por causa dessa ocultação, é que os juízes entendem que, peraí, tem um processo judicial. No início do processo o cara tinha 10 bens. Agora, na hora de eu bloquear, o cara não tem mais nada, mas cadê esse dinheiro? Então, não tenho dinheiro, não tenho bem. Então, isso é uma fraude ao credor. Sim. E aí o juiz pode chegar e falar, não. Pega a relação de tudo que ele tinha, bloqueia tudo. Bloqueia a casa, o apartamento. Ele vai no pregresso, né? Ele vai no pregresso e aí traz para investigar se é uma fraude ou não. Só que a hora que a gente fala trazer para investigar, o juiz, no final do dia, ele tem para julgar uma ação de uma criança que está no hospital morrendo, de uma senhora que foi atropelada e precisa do plano de saúde. Então, essa ação nunca vai ser prioridade para nenhum juiz no Brasil. É só um carro. É só um carro. E assim, o carro tem que valer menos que a vida, né? Sim, lógico, tá tudo ok. Lógico. Mas para mim foi muito importante porque é um dinheiro muito grande que eu paguei. Comprou errado. Cara, da próxima vez... Não usou a Consult Pay. Agora já tem... Mas é muito louco isso, né? Porque eu mesmo que sou sempre esperto com essas coisas de onde que veio e tal, eu não sabia de carro, não. Eu achei que tinha um prazo. Infelizmente não. E geralmente quando pesquisam, geralmente é assim, por exemplo, vamos supor, você mora em São Paulo. Então a pessoa vai lá e te consulta em São Paulo. Só que assim, ninguém sabe se você veio fugido porque tá devendo de outro lugar para cá. Sim. Porque às vezes o processo não tá aqui em São Paulo, tá no Maranhão. E hoje é bem comum, né, cara? Eu entro na internet, compro uma televisão. Comprei pelo negócio mais barato, tá? Da onde saiu a nota fiscal? Saiu no Maranhão. Para entregar até a televisão, tá num depósito aqui do lado da minha casa. Mas a nota fiscal veio do Maranhão, que tem algum tipo de isenção. Aí eu não paguei alguma coisa do cartão. Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus. Aí os caras, às vezes, entram com a ação lá, me cobrando lá. Mas eu moro aqui em São Paulo. Quantas vezes eu fui para Manaus? Somar todas não dá uma. Somar todas não dá uma. Só que se você não pesquisar no Brasil todo, o risco é grande. E assim, cara, a hora que você recebe uma notificação avisando que teu carro tá bloqueado, eu brinco, tem 2 tipos de bloqueio. O péssimo e o de morte. O péssimo é o seguinte, você pode rodar, mas não pode vender. E o horroroso é o seguinte, nem coloca esse carro para fora do teu portão. Se passar em algum comando, alguma coisa, esse carro é apreendido. Então, aí mas peraí, bloqueio lá no Maranhão. O Polícia de Trânsito aqui de São Paulo vai ter? Vai.
Porque na hora que você joga um bloqueio, esse bloqueio entra no Senatran. Né? Cada estado tem o seu Detran. E existe um órgão do governo federal que faz a coordenação de todos os Detrans, que se chama Senatran. Então, na hora que esse bloqueio entra no Detran, por exemplo, de um estado, ele sobe para o Senatran e do Senatran desce... Vira tipo uma ordem de furto. É a mesma coisa, é uma ordem judicial da mesma forma. Entendi. Então, esse sistema é um caso de polícia, né? É um caso de polícia. A gente teve um exemplo, na coisa de uns 10 dias, chegou um carro para que a gente avaliasse para colocar para venda. E eu brinco, a primeira coisa que a gente olha no carro, não é vazamento, não é o scanner, é a documentação. Por quê? Porque no final do dia o cara pode estar deixando aquele carro ali para me ferrar. Pode ser um produto de furto, roubo, para ele soltar na internet e falar, olha os caras da First Line aí, ó, venderam um carro roubado. Basta que o carro esteja dentro da minha casa para que eu tenha dificuldade em explicar. Então, o carro chegou, a gente fez uma inspeção e aí foi no dia, eu acho que 24 de agosto. A gente viu que no dia 23 de agosto, isso agora, recente, 2023, tinha entrado um bloqueio judicial no carro. Aí na hora que entrou, eu estava fora do escritório, na hora que entrou um bloqueio judicial no carro, o colaborador me ligou, eu falei, cara, para tudo que está fazendo e vamos entender que bloqueio é esse. Porque se for um bloqueio de roubo e furto, por exemplo, se esse carro for um carro roubado, eu posso ser, inclusive, pego por receptação.